Todos prontos para a nossa leitura? Já temos alguns voluntários aí, né, Daniela? Já temos a Rose e a Marlene. Lene. Acho Ok. que hoje, Débora, daria para a gente pegar. é, Três Ah, participantes ou dois também, dos dois, as duas acho também, que tá dois. tranquilo, né? Dois tá bom, dois tá bom. Uhum. Acho que a Marlene pediu primeiro, não foi? Depois a Rose. Isso. Então, queridos, estão vendo as páginas aí no chat? Da primeira edição, são as páginas 229 e 230. E da segunda edição, 222 e 223, tá? Então a gente vai ler o feedback de um participante. Então, Marlene, você pode ler esse feedback que começa em meu marido e vai até o que fazer, ok, Marlene? E a Rose lê, gostaria, no entanto, de enfatizar e vai até uma dependente. É o final da 230, Tá ok? ok, Rose? Maravilha. Ok. Eu vou colocar aqui no modo galeria, ver um pouquinho. Ok. Então, antes da gente começar a nossa leitura, nós vamos fazer a nossa respiração, para que a gente fique mais centrado, mais presente, mais atento, né? A gente pode tirar os óculos, fechar os olhos, um sorriso. E nós soltamos todo o ar pela boca, fechamos a boca, inspiramos profundamente pelo nariz e abrimos a boca, soltando o ar. Inspiramos pelo nariz e expiramos pela boca aberta, sorrindo. Inspiramos e expiramos. E vamos então, novamente voltando para aqui, abrindo os nossos olhos. E podemos então começar a nossa leitura. Ok. Boa noite a todos. Meu Hoje. marido e eu estávamos casados há 3 anos e queríamos ter filhos, mas eu simplesmente não engravidava. Procuramos muitos médicos, todos os tipos de exames foram feitos, mas sem sucesso. Nem eu, nem meu marido tínhamos nenhuma doença ou distúrbio. Simplesmente não havia razões que poderiam impedir a concepção de uma criança. Ambos tínhamos 26 anos de idade. O desejo de ter filhos era tão grande que já estávamos pensando em adotar. Por acaso, ele realmente existe. Eu soube, através de uma amiga, que um curso de Cosmic Power seria realizado em Kazan. Eu não entendi exatamente o que era, mas eu queria realmente participar. Eu só tinha um anseio, engravidar. E eu estava disposta a fazer qualquer coisa para isso. O curso terminou, mas não houve mudança. Me faltava a fé na possibilidade de que qualquer coisa pudesse mudar. Continuei a meditar e a fazer a imposição das mãos em mim mesma, como me ensinaram a fazer no curso. Depois de 2 meses, engravidei. Foi um milagre absoluto. Agradeço de todo o coração a você, Sophie, por esse curso, que abre portas e ajuda a fazer milagres, mesmo onde os médicos já não tinham mais o que fazer. Gostaria de enfatizar
uma coisa aqui. Porém, Cosmic Power não trata doenças nem diagnostica doenças. Cosmic Power não substitui o médico ou qualquer terapeuta. Um sintoma corporal, não importa onde ele apareça no corpo, é sempre um acontecimento no corpo todo. Não pode ser que alguém tenha uma doença ocular, mas o resto do corpo está saudável. É sempre o corpo inteiro que é envolvido. Em Cosmic Power, se trata da transferência de informações ordenadas. A matriz primordial perfeita de cada ser humano está armazenada no universo. Entramos em contato com ela, sem estarmos fixados em nenhuma doença ou diagnóstico, por meio da respiração e da imposição das mãos. Nisto, acontece a transmissão de informações através do fluxo respiratório e do sistema nervoso, que transfere informações mais rapidamente do que qualquer pensamento. Todo pensamento cria travas. Isso é o que ainda hoje me emociona tanto neste método. Sem a necessidade de toques intencionais por longas horas. A própria intenção sai de cena, que acontece o que o cliente agora está pronto e capaz de fazer. Isso não significa que eu tenha algo contra o toque durante horas. O corpo também ama muito isso. Ele se sente bem assim que recebe afeto. Negligenciar nosso corpo seria um comportamento nocivo. Porém, essa tarefa cabe ao seu dono, pois ele é o veículo que o carrega pela vida. Portanto, quem ama massagens deve fazer massagens. Aqueles que querem máscaras faciais devem fazê-las. Aqueles que gostam de deitar-se ao sol devem se deitar ao sol. Aqueles que gostam de esportes devem praticá-los. E aqueles que gostam de nadar ou escalar as montanhas devem fazê-los, contanto que isso lhes faça bem. No entanto, se algo leva à dependência, então significa que passou dos limites. Não importa se é uma dependência relacionada à comida, à bebida, ao cigarro ou a jogos, e até mesmo ao trabalho. Existe de tudo. Existe até mesmo um vício de preguiça. É uma pessoa que está sempre tomando. É também uma dependente. Ah, não. E uma pessoa que está sempre tomando é também uma dependente. E muito bem, muito obrigada. Eu achei essa parte muito linda, como tudo do livro, né? E aqui fala, né, muito sobre os toques através da imposição de mãos, né? Que é uma oportunidade que a gente tem de aprender quando a gente faz o curso avançado, a gente aprende a fazer em nós mesmos, e durante também um curso presencial, os facilitadores, os instrutores de Cosmic Power fazem essa imposição nos alunos dos seus cursos. E a gente também pode fazer essa imposição em quem quiser, né? Se estiver em um lugar e encontrar com um instrutor de Cosmic Power, você pode, né, se quiser, pedir essa imposição de mãos, ok? Mas então, agora, né, a gente leu o livro, leu esse trecho, e vamos então comentar, né? No que a gente foi mais tocado, o que nos chamou mais atenção, né? E aí fica aberto aqui o nosso intercâmbio, ok? Quem gostaria de comentar algo?
algum trecho em especial. Só levantar a mãozinha, eletrônica de preferência. Os leitores também podem, né? Começar com algum comentário. Tem alguém que está aqui a primeira vez? Acho que os rostinhos estão todos conhecidos, né? É, ninguém levantou a mão. Ok. Quem gostaria? Então, eu vou falar. Claro. Eu estou quietinha aqui, porque a parte que eu li me tocou muito intimamente, porque eu sou uma pessoa que venho de um primeiro casamento onde eu não engravidei. Uhum, E ler essa parte me tocou muito, porque eu não engravidei do primeiro casamento, né? E eu achava que nunca teria filhos, né? Bom, depois tive um filho do coração, mas no segundo casamento, após 5 anos, do nada, eu descobri que estava grávida com 4 meses. uhum. Então, essa parte me tocou bastante. Gratidão. Ok. É, é uma parte interessante, que aqui é um caso que existe uma cura, né? Um pequeno milagre, né? Como a participante chega a falar. Mas aí a Sofia, imediatamente na outra parte, ela coloca até, né? Com letras maiores e com uma cor de destaque, né? Que o Cosmic Power não trata doenças, nem diagnostica, nem faz o diagnóstico de doenças, né? E nem substitui médico, né? Nem substitui um tratamento, né? Mesmo porque tem um outro componente aqui que a gente vê na outra parte da leitura, né? Que é a parte que a Rose leu, que fala desse componente nosso, né? De nos conectarmos com essa matriz, né? Então, é algo que é muito mais profundo, né? Do que um tratamento médico, às vezes, né? E então é algo muito bonito, né? Esse Cosmic Power, né? Mais alguém gostaria? Eu gostei, tá lido já. É, eu gostei, me chamou muita atenção, né, dessa questão quando a Sofia escreve aqui, né, a matriz primordial perfeita de cada ser humano está armazenada no universo. Entramos em contato com ela sem estarmos fixados em nenhuma doença ou diagnóstico, por meio da respiração e da imposição das mãos. Então, é bem interessante essa questão de. Porque às vezes a pessoa, né, ela pede para a gente fazer uma imposição de mãos porque ela está sentindo alguma dor, né? Então pede para fazer uma imposição de mãos. E aqui essa questão da sem intenção, né, e sem estar fixado naquele sintoma ou naquela doença que a pessoa tem, dessa forma é que nós conseguimos entrar, né, em contato com essa matriz, né, através da imposição de mãos e da respiração, né? Quer dizer, a gente não fixa naquilo que na verdade o corpo está mostrando como sintoma, mas a gente faz a imposição, a respiração e a imposição de mãos nos leva mais além, né? Em contato com o mais, né? Com algo que a gente talvez não conheça ou não é totalmente desconhecido, né? Então, eu achei isso bem interessante, né? E por isso que casa com aquela situação, com o relato, né? A questão de não conseguia ficar grávida e de repente ficou grávida, né? Isso é uma coisa, é bem interessante pensar nisso, porque às vezes eu mesmo, né? Nós não, eu, vou falar de mim, fico limitada ao que está acontecendo, né? E isso parece como se fechasse,
como se eu não estivesse, não me deixasse se abrir ao novo pela respiração e pela imposição de mãos no meu corpo. Então, é uma coisa que me chamou a atenção aqui nesse momento. Uhum. É, a Sophie fala, né? Aí ela descreve muito bem. Porque não é aquele órgão que está doente, aquele órgão manifesta algo em desequilíbrio que se Uhum, manifesta no nosso corpo, que normalmente é algum fator nosso, vamos falar algum componente, vamos falar emocional, né? Algum, é, vamos falar uma exclusão ou um conflito com alguém, né? E o órgão às vezes se manifesta e a gente acha que aquele órgão está doente, mas todo o nosso corpo, né, está com esse, vamos falar, com esse problema, né? Todo o corpo nosso está envolvido naquilo, assim como todas as células vão tentar ajudar algum órgão que está doente, todo o corpo colabora. Também um órgão escolhe, às vezes, manifestar o que todo o corpo também está experimentando, né? E nós não somos definidos também por uma doença, porque nós temos a nossa matriz, onde tudo é perfeito, né? E essa conexão se vai através dessa respiração e da nossa vontade interna também de mudar algo, né? Porque eu tenho que querer que algo mude em mim, né? Isso tem que estar, como a Rose falou, tem que estar aberta, né? Para que algo aconteça sem intenção, porque nós somos um canal, a gente não sabe se realmente aquela pessoa está pronta para aquela cura, ou se ela realmente quer aquilo, né? Então, eu acho que por isso que a Sofia destaca tanto isso aqui, né? Que nós não tratamos a doença, né? Nós mostramos uma possibilidade de reconexão com a nossa própria essência, com a nossa própria matriz original, né? E ela fala aqui, Débora, que em Cosmic Power trata-se da transferência de informações ordenadas, Uhum, né? Então, eu gosto sempre de imaginar que esse nosso duplo, essa nossa matriz, é como se fosse uma forma de gelo, forma de bolo, enfim. Tem a nossa forminha, a nossa forma, só que é uma forma de luz, né? É só para trazer uma imagem, assim, uma imagem que ajuda a gente a compreender, né? Então é como se na hora do Cosmic Power a gente voltasse para aquela forma, só que ao invés de ser de plástico que vai no congelador, ela é dourada, né? Ela tem a nossa forminha ali. A gente fica ali um tempo acoplado, tanto é que tem o capítulo do livro que se chama A Acoplagem, né? Que é um capítulo que fica no início do livro, onde a gente entra em contato com esse duplo, né, com essa matriz, e ali a gente descansa em silêncio, sem intenção, e a própria matriz vai fazer uma transmissão de informações que move algo em nós para o qual ela diz aqui, né, que a gente vai estar preparado, né, na medida certa de cada um, né? E é tão rápida essa transmissão de informações ordenadas que ela diz assim: essa transmissão acontece por meio do fluxo respiratório e do sistema nervoso, que transfere informações muito mais rapidamente do que qualquer pensamento, pois todo pensamento cria travas. E isso é o que ainda hoje tanto me encanta nesse método, né? É muito interessante. é. Essa, essa matriz ordenada é justamente colocar em ordem o que estava em desordem, né? Porque a nossa matriz original é tudo é perfeito, né? De onde veio a fonte, a origem. Então, se a gente consegue de novo se conectar com aquilo, tudo vai entrar em ordem, né? Ok? Então, eu achei isso interessante. Eu vou deixar a Isabela falar. Eu estava assistindo.
Eu gosto de assistir série muito em casa. Eu não vejo novela, não gosto de ver muito noticiário, porque a coisa é meio pesada e realista demais, então a série me distrai. Eu adoro assistir uma série que é Outlander. Não sei se vocês chegaram a ver. É um pouco meio violenta assim, mas é muito bacana. E aí agora chegou a temporada 8. E Não a, sabia. é, e a personagem principal, a Claire, né? Para quem nunca viu, eles atravessam, voltam no tempo, né? E ela era uma médica, e depois, quando ela volta, ela é considerada uma curandeira, né? E aí, nessa temporada, tinha um bebezinho, não vou contar, viu, Daniela, quem for assistir, mas ela conta, né? Olha, saiu uma luz azul da minha mão, saiu uma luz azul, e essa luz azul, e aí ele curou, né? Nem até ressuscitou, ela achou que tinha morrido, e ela contou, olha, eu não consegui ver a luz, você não consegue ver a luz, mas eu senti que tinha uma luz azul na minha mão. Então, eu achei tão bonito, né? Porque a cura precisa, né? Da gente se colocar humilde também, sabendo que nós também tem um médico, ele é um canal, né? É, essa nossa fé que a Sophie fala, né? Se a gente não tiver essa fé, nada é possível, né? Mas aí quem for ver o Outlander lembra dessa parte aí, temporada 8, tá bom? Isabela tá com um sorriso tão bonito É. hoje, Isabela. Fala com a gente. Abre seu microfone. Microfone, Isa. Pensei que tinha aberto, mas não. Viu? Então, nunca mais eu falei porque eu estou sempre meditando. Não medito assim de forma ordenada, mas o meu processo é todo o tempo, né? Então, aconteceu esse domingo de Páscoa que aquele amigo que eu conversei uma vez, que ele era político, né? Foi deputado federal e mais outras atividades, que ele agora está com Parkinson, né? Aí eu disse, não, eu vou fazer uma abordagem a ele falar do Cosmic Power. Isso eu fiz antes desse domingo, né? Aí ele disse, não, Isa, você vai lá em casa, vamos tomar um chá, e você vai lá me explicar direito o que é isso. Aí eu digo, eu vou pedir permissão às administradoras, porque eu me dispus a explicar o que eu estou digerindo, o que eu estou assimilando, né? Mas foi interessante porque a Daniela disse, ofereça o livro para ele, mas ele disse que tem dificuldade de se concentrar e ler um livro. Ele queria que eu explicasse, né? Então, como o ABC meu foi o meu processo aqui no Cosmic Power, foi primeiro aprendendo a sorrir, a ser grata e a confiar, que são os 3 processos mais importantes para uma disponibilidade da gente para entrar nessa visão, né? E outra coisa era o exercício da respiração e a meditação. Então, eu fui lá empolgada, foi domingo de Páscoa, levei meu livro, mas não tirei nem da bolsa, porque ele não estava disposto a olhar o livro. Então eu fiz todo o processo, expliquei para ele o que é Cosmic Power dentro da minha assimilação, daquilo que eu entendo. Então, falei do nosso corpo bioeletromagnético, que para mim este é um ponto importantíssimo, e mostrar para ele que o Cosmic Power é aprender a sorrir e agradecer a situação que a gente está vivendo no momento. O que disse para ele, sei que não é fácil, quem sou eu, né? Para dizer, agradeça da doença que você tem, calma, não é assim, né? Então, com muito respeito, digo, olha, eu vou explicar para você, e você fica livre para aceitar ou não, para aproveitar essa forma de lidar com você e com o todo, e
você decide, você não é obrigado a aceitar isso. Você faça do jeito que você quiser. Aí, uma certa altura, ele foi ao banheiro, voltou, disse: eu quero aprender como é que se faz. Então, faz aqui comigo o exercício da respiração, como é que é. Aí fomos fazer junto. Aí depois, digo, eu tenho que fazer meditação, ou você pode fazer 5 minutos, se conseguir, se não faz 10. Então, eu estou fazendo meu teste de prova com, com a Débora e a Daniela, fazendo meu teste. Então, você medita. E o que é que medita? Medita. Ele disse: eu estou com muito medo, eu não durmo direito. Ele me disse uma série de coisas. Digo: então pergunte na meditação por que eu estou com medo. Vê se vem uma resposta, porque vem uma resposta para você. Então foi tudo isso. Quando eu terminei, eu fiquei tão empolgada que eu não me acalmava. Quando cheguei em casa, nossa, até para dormir, fiquei mastigando tudo aquilo de que eu fiz, estava certo ou não, mas eu fiz o que eu fiz, agora entrega para o Cosmo, né? E eu só sei que eu fiquei feliz e ele disse que ia fazer. Agora, se ele vai fazer, eu não sei. Só sei que eu fiz a minha parte, né? E o livro não deu para... Eu disse: olha, eu dou até de presente para você, se você vai conseguir assimilar, ler esse livro, nem que seja pouquinho. Eu disse: não, Isa, eu estou sem condições de ler. Então, o que eu disse para ele, ele disse que ia fazer. E eu fiquei feliz com isso, né? Porque é algo que eu estou todos os dias, né, procurando vivenciar, né? E vivenciar de uma forma de que a minha consciência também se amplia na medida que você tem os seus insights, né? E eu gosto desse texto, de todo o livro da Sophie, que diz assim: não, isso não é aqui para curar doença, isso não é para fazer isso, aquilo. Esse daqui é para você ter uma abertura para o cosmo. Ele que vai acompanhar a gente, né? Ele que está dizendo para a gente para onde que tu está indo, né? Ele ajuda, né? Então, para mim é espetacular esse trabalho do Cosmic Power. Quando eu olho as constelações, às vezes certas palavras do Cosmic eu vou procurar nos livros, que eu tenho muito livro sobre constelações. Por exemplo, as palavras gratidão é uma coisa que eu fiquei empolgada com isso, porque a gratidão ensina a gente a ser humilde, ensina a gente a não se achar, né? Ensina a gente a ver os limites que nós temos da interdependência humana, né? E da interdependência de tudo que nós somos, na verdade, né? Quem sou eu? Eu falava com esse senhor, né? Quem somos nós que até eu nascer, se pai e mãe não cuidassem da gente, a gente não estava aqui, né? Então, acho essa questão da gratidão é muito, muito forte, né? E como a confiança é um despreendimento daquilo que é o nosso controle sobre a nossa vida e sobre os fatos que nos acontecem, né? Então, eu volto sempre nessas palavras que tem um conteúdo espetacular. Eu vou parar por aqui, porque senão eu puxo outros assuntos que tem a ver com isso, mas vou deixar só isso hoje. Obrigada. Obrigada, Isabela. Entrou aqui, eu acho, né? Porque ela viu o aviso no Instagram, tentou entrar, não conseguia por causa do microfone e insistiu até que aprendeu a abrir o microfone e está aqui sempre com a gente dando esse depoimento, né? E aí, Isabela, a gente sempre joga uma semente, né?
Mas assim como a gente não tem intenção de curar ninguém, a gente também não tem a intenção de trazer a pessoa para cá. Então você fez muito bonito. Ele não quis o livro, eu não insisti, falei um pouco, e agora ele tem que fazer algo por ele, né? Se ele realmente quiser, ele toma o próximo passo, né? Mas é sempre bom fazer um convite, e quando a gente fala da gente, né? Aquilo é mais genuíno, e aí a gente não precisa de convencer tanto a pessoa, né? Ok? Muito obrigada. E o Ademir, né? Uhum. Oi, Boa noite a Ademir. todos. Oi. Oh, Uma coisa que está ressoando muito, né? É assim, a semana passada eu assisti um filme, a semana outro, dois filmes pequenos no Instagram, exatamente sobre essa troca de respiração e a parte neurológica pelas fáscias. Tanto que eu fui ver a data do livro, né? Porque assim, aquilo que a gente está vendo agora sendo divulgado, 4 anos antes ela já descrevia com detalhes exatamente como acontece. Mas duas frases estão ressoando muito forte para mim. Uma é a continuação daquilo que a Daniela leu, que todo pensamento cria travas. E como é difícil a gente entrar realmente no cósmico e começar a afastar o pensamento. A tendência é querer controlar pelo pensamento ou dirigir pelo pensamento. E, na verdade, é a percepção da respiração. E a última que fecha o capítulo, né? E uma pessoa que está sempre tomando é também uma dependente. Isto bate forte profundamente. Então era isso. Ademir, você tocou em dois pontos importantes, né? Que o pensamento, a gente tem que estar vazio na hora. Mas, ao mesmo tempo, a Sophie fala que é tão instantâneo, é tão rápido, que em um segundo essa comunicação pode ser. Se a gente ficar preocupado, eu estou pensando em algo, eu estou pensando em algo, a gente, então, vai... se eu resisto a algo, eu estou dando mais força para aquilo, né? Então, não alimentar o pensamento, mas não tentar excluir aquele pensamento. Ela sempre fala para a gente voltar a atenção para a nossa própria respiração, que aí a gente distrai dos pensamentos. Isso durante uma meditação. E também na hora que você está fazendo, a pessoa está recebendo uma imposição de mãos, ela tentar não pensar em nada, esse pensamento de querer algo, que pode ser um pensamento que te distrai ou um pensamento que te leva a querer algo. Ah, eu quero isso, eu quero que essa doença acabe. Então, ficar neutro ali, né? E essa última frase que se você falou, né? Que a pessoa que está sempre tomando é também um dependente, né? E é por isso que é Uhum. tão importante a gente servir também. Porque você toma, recebe um benefício de um aprendizado e você passa aquilo adiante, né? Você traz alguém, principalmente a gente como instrutor, né? Você então recebe tantos benefícios e você passa aquilo adiante. O que você está sempre, eu só quero curso, eu só quero curso, só quero. O que a gente faz também? Só quero tomar ou eu posso dar, né? E aí, a própria respiração, né? O nosso próprio corpo mostra isso, porque a gente sempre expira, né? Mais, a gente deve expirar mais do que inspirar, né? E o expirar como se você estivesse soltando ou dando ar de volta para o universo, né? Então, existe esse equilíbrio, porque o que não quer tomar também acha que ninguém tem nada de bom para dar, por isso que eu não quero tomar nada, né? Não deixa de ser também uma falta de humildade. Receber de alguém é muito bom, né? Mas não só tomar, dar. E a gratidão
nos ensina isso, né? A gratidão é uma forma de não só tomar. Eu sou grato, então eu estou dando também para o universo o meu agradecimento, né? Acho que a Soraya está falando. E só um detalhezinho, Débora, sobre essa parte que o Ademir trouxe, é que o Cosmic Power, ele atua muito nas dependências. Ele também ensina, porque no corpo a gente vai treinando, soltar cada vez mais e melhor, e a gente vai aprender, parece que vai regulando as dependências. Eu vejo assim, agora vou para 4 anos de prática bastante disciplinada, e eu falo isso nos cursos também, que não fica pedra sobre pedra nesse aspecto, sabe? Pessoas que eu conheci, que começaram a praticar, já não conseguem ter tanta dependência de determinados alimentos, de cigarro, de álcool, a quantidade de ingestão, né, de álcool, que sempre foi pequena. O corpo ele começa a se comunicar com muita clareza com a gente e vem uma saciedade, porque parece que dentro da gente tem uma completude já dessa alegria, dessa energia gostosa, que aquele vazio que nos move em direção às dependências, ele já vai, parece que ele vai aos pouquinhos enchendo o tanquinho, e conforme, claro, você mantém a prática, né, bem firmada, assim. Então tem um efeito muito intenso sobre qualquer dependência, né? É É, isso. e essa dependência aqui que ela fala também, não é só de, às vezes, de um que é considerado, às vezes, uma dependência nociva para o nosso corpo, né? A pessoa ter aquela dependência de trabalhar demais, ela chega até a falar que não fazer nada também é uma dependência, né? Ou de procrastinar alguma coisa, né? Ah, amanhã eu medito, depois eu medito. Então, sim, precisa, mas a gente tem que tomar essa decisão, né? Porque muitas pessoas começam com a prática e não vão adiante, né? Então, o Cosmic, se você praticar, você vai ter esses benefícios da não dependência. Mas, ao mesmo tempo, ela fala que a gente escuta o nosso corpo no que é prazeroso, né? Que a gente gosta e que a gente dê permissão para o nosso corpo de fazer o que ele gosta, né? Então, tudo com um equilíbrio, né? E essa escuta do que o nosso corpo gosta, ela vai ficando mais clara. Então, às vezes você pode descobrir que você adora deitar na grama né, você vai percebendo novas coisas porque você fica mais tempo em silêncio, e aí você também escuta melhor as preferências, né, do seu corpo, você se respeita mais. Eu acho que um dos efeitos mais intensos que eu senti no Cosmic, que eu já confirmei com outros praticantes, é que a gente vai separando o joio do trigo, assim, vai acontecendo uma. Parece que a gente vai ficando mais autêntico. Ah, isso aqui não dá mais, isso aqui já não tá mais cabendo tanto na minha vida. Ah, isso aqui eu gosto tanto, eu vou botar mais energia nisso. Eu sinto que isso acontece também ao longo prazo, né? Uhum. Ai, que bom. Cada um, Soraya. né? Cada um experimenta algo, né? Porque nós não somos iguais, né? Nós somos únicos, né? Mas que bom. Isso aí. Oi, Esse é o Soraya. Oi, boa noite, tudo bem? boa Que noite. saudade de você. Então, hoje eu participei de uma cirurgia, que eu sou instrumentadora cirúrgica também, né? E hoje eu acompanhei Hum, uma cirurgia de uma prostata radical, robótica, né? De robô. E aí a cirurgia estava mais ou menos duração umas 5, 6 horas de cirurgia. E aí eu fui, né? Quem não quer nada, entrei em campo cirúrgico, fiquei fazendo a respiração o tempo inteiro, um paciente de 83 anos, com câncer bem avançado. E eu fiz a respiração o tempo todo, não sangrou nada, o paciente não foi para UTI, foi um sucesso assim. Os médicos falaram: Nossa, o que aconteceu?
que o tempo cirúrgico foi muito rápido hoje, foi diferente, né? Eu não falei nada, fiquei quietinha, né? Humilde no meu lugar, assim, quietinha. E foi assim, ninguém, a outra instrumentadora também falou, nossa, não sei o que que aconteceu hoje. Aí meu médico, né, que eu trabalhei com ele muitos anos atrás, falou, acho que foi a presença da Soraya, que os olhos verdes dela deu uma clareada na sala, né? Falou brincando. Mas a importância, né, do Cosmic durante um procedimento cirúrgico, ele é muito valioso. Aí como o monitor começou a apitar, aquelas coisas todas que a gente sabe, né? Mas eu queria relatar isso, foi assim, eu saí super satisfeita, super feliz que o paciente não foi nem para UTI, era um caso cirúrgico, sincero, para UTI, com transfusão de sangue, e não precisou de nada. Aí eu Uau. agradeci a Deus, a Sofia, né? E o momento de eu estar lá, poder colaborar também, né? Fazer a minha parte. É isso que eu queria passar para vocês, a importância do Cosmic Power na nossa vida. É isso. Obrigada, Soraya. Inclusive, pessoal, a gente criou um programinha para fazer para a gente colocar os nossos relatos. Tá com ele aí, Cleide? Tem como colocar no chat? E aí, Vou já Soraya, colocar, só um segundinho. Tá, Soraya, relata isso lá. A tá, Isabela também teve um relato hoje, né? Outro dia tá. Aparecida deu um relato muito bacana de uma cirurgia que ela fez de catarata. A Zilda deu um relato maravilhoso também, né? Então, a gente colocar, né, os benefícios que a gente já está tendo aqui com a Tá, meditação juntos aqui, o que a gente tem colocado em prática, pelo que a gente escuta aqui, porque uma pessoa incentiva a outra a sim, seguir, né? E a Ô, gente pode sim. Débora, colocar isso lá. E aquele, também, só, ah, só uma perguntinha para você. Aquele nosso colega que é médico também, que é instrutor, como é o nome dele? Que é cirurgião plástico. ele é do Rio de Janeiro, agora fugiu o nome aqui, daqui a pouco a gente lembra. Tá? Ele É, também tem Alberto, feito Alberto, isso, Alberto, Alberto. é. Ele também tem feito todas as cirurgias do Cosmic, com o Cosmic, e ele treinou toda a equipe de enfermagem, técnicos de enfermagem, como é, instrutor, para trabalhar dentro do Cosmic, operando. Sim, tem inúmeros relatos, né, da área de saúde. Tem até no livro da Sofia, Sofia fala isso no curso dela, de uma cardiologista que depois que começou a fazer as respirações na sala cirúrgica, que nunca mais ela perdeu um paciente durante uma cirurgia de coração, né? Mas, ao mesmo tempo, né, a gente tem que se colocar muito humilde, porque não somos nós, né? Nós temos a permissão de nos conectarmos com essa fonte, né? Que ela fala que é a fonte primordial, original, e aí então tudo se organiza, né? Dependendo do que o paciente também tiver para que seja organizado, né? Então, a gente tem que ficar muito humilde, que a gente não faz nada. Nós estamos a serviço dessa fonte, né? Ok? E não deixa de ser uma coisa maravilhosa poder servir, né? Então, se a gente tiver que ter alguma, eh, vamos falar assim, eu fiquei feliz porque eu me coloquei a serviço dessa fonte, né? Eu me coloquei a serviço do outro, né? Como a Isabela que chegou a falar, né? Que nós estamos todos conectados, né? Que a gratidão nos faz ver que nós somos interdependentes. Não foi isso que essa frase que ela usou. Porque se alguém faz algo de bom para mim, né? Eu tenho uma dependência daquela pessoa, né? E aí eu agradeço. Ninguém consegue nada sozinho. O sucesso sempre é de todos, né? Nós estamos aqui nessa comunidade, todos nós fazemos uma pequena parte para que
o nosso encontro aconteça. Então, não tem quem é mais importante, quem é menos importante, porque se um faltar, nada acontece, né? Então, daí vem essa gratidão, né? De que eu preciso do outro, sim, ok? Deu o Bom, horário, professora. vamos então fazer a nossa meditação. Vamos ligar as nossas câmeras. Nós estamos em 30, então podemos nos movimentar. Virando aqui para a tela. E vamos novamente nos olhar aqui. Carinha linda, hein, gente? Olha, agora, se alguém quiser se marcar aqui, bater uma foto, quiser colocar algum comentário lá no nosso Instagram, vai ser muito bem-vindo, viu? Muito obrigada a todos, obrigada, Daniela, obrigada, Cleide, obrigada, Rose, que